O rio Nilo, a força vital do Egito, transformou-se em sangue. Imagine o horror ao ver em sua tábua de salvação tornar-se um espetáculo horripilante. O fedor de peixe podre tomava o ar. Os egípcios dependiam do Nilo para tudo. Esta praga foi um golpe devastador. Esta primeira praga foi um sinal claro de Deus. O Deus dos israelitas estava mostrando seu poder. O faraó, no entanto, permaneceu teimoso. Ele se recusou a libertar os israelitas. Esta praga, como as outras que se seguiriam, não era apenas sobre punição. Era uma demonstração do poder de Deus sobre a natureza. Serviu como um aviso, um alarme cósmico. Em seguida, hordas de rãs invadiram o Egito. Elas estavam em toda parte: casas, camas, até fornos. Os anfíbios eram implacáveis, uma ameaça viscosa e coaxante. Os antigos egípcios consideravam as rãs sagradas. Agora, essas criaturas sagradas tornaram-se agentes do caos. A praga das rãs prejudicou todos os aspectos da vida egípcia. Os egípcios, conhecidos por sua limpeza, ficaram revoltados. O coral constante de coaxar os deixava distraídos. Esta praga destacou o delicado equilíbrio da natureza. Mostrou como esse equilíbrio poderia ser facilmente rompido. Ainda hoje, vemos as consequências devastadoras quando o equilíbrio da natureza é perturbado. A terceira praga trouxe enxames de piolhos. Esses minúsculos insetos infestavam tudo e todos. Eles se enfiavam no cabelo, nas roupas e até na pele. Os egípcios eram famosos por sua higiene pessoal. Os piolhos eram motivo de grande vergonha. A coceira era insuportável, um tormento constante. A praga dos piolhos mostrou que ninguém estava imune ao alcance de Deus. Nem mesmo o palácio do faraó foi poupado. A praga serviu como um lembrete severo. A limpeza e a ordem são coisas frágeis. Hoje, podemos não enfrentar pragas de piolhos em escala bíblica, mas somos lembrados da importância da higiene e da rápida disseminação de doenças. A quarta praga trouxe enxames de moscas, tão densos que escureceram o céu. O ar zumbia com seu zumbido incessante. Não eram moscas comuns, eram persistentes, implacáveis e impossíveis de escapar. As moscas contaminavam alimentos e espalhavam doenças. Elas invadiram casas e templos, tornando a vida insuportável. Esta praga foi um ataque direto ao deus egípcio Ra, o deus Sol. As moscas bloquearam o sol, mergulhando o Egito na escuridão. Esta praga, como as outras, serviu como um desafio simbólico aos deuses egípcios. Minou sua autoridade e destacou o poder do único Deus verdadeiro. Seção 5: Peste sobre o gado. Caos econômico e social. A quinta praga teve como alvo o gado egípcio. Bois, ovelhas e cavalos morreram em massa. Este foi um golpe devastador para a economia egípcia. O gado era essencial para a alimentação, trabalho e comércio. A perda do gado causou fome generalizada e dificuldades econômicas. Também teve um impacto profundo na sociedade egípcia. O gado, em particular, era reverenciado pelos egípcios. Esta praga desafiou as crenças dos egípcios sobre a sacralidade dos animais. Também demonstrou a fragilidade dos sistemas humanos diante do poder divino. Seção 6: Úlceras e feridas. Tormento físico e psicológico. A sexta praga trouxe dolorosas úlceras e feridas. Pessoas e animais sofreram. Os egípcios, conhecidos por suas práticas médicas avançadas, ficaram impotentes. As úlceras eram excruciantes, cobrindo corpos da cabeça aos pés. O fedor da infecção tomou o ar. Esta praga foi um ataque pessoal aos egípcios, afetando-os física e psicologicamente. A praga das úlceras destacou a vulnerabilidade do corpo humano. Serviu como um lembrete severo da fragilidade humana diante do sofrimento. Seção 7: Chuva de granizo e fogo. Destruição sem precedentes.
A sétima praga desencadeou uma terrível tempestade de granizo e fogo. Esta não era uma tempestade comum. Foi um evento sobrenatural de proporções épicas. O granizo foi descrito como sendo pesado e flamejante. A tempestade destruiu plantações, árvores destruídas e edifícios demolidos. Os egípcios nunca tinham visto nada parecido. Esta praga foi um ataque direto a Nut, a deusa egípcia do céu. A tempestade desafiou as crenças dos egípcios sobre a ordem natural. Demonstrou o poder incrível do Deus dos israelitas. Seção 8. Gafanhotos. Devoram a terra. Fome e desespero. A oitava praga trouxe enxames de gafanhotos, tão vastos que bloquearam o sol. Eles desceram sobre o Egito, devorando tudo em seu caminho. Os gafanhotos eram um flagelo conhecido no mundo antigo, mas esta praga foi diferente de tudo que os egípcios já tinham visto. Os gafanhotos devoraram as plantações, não deixando nada além de campos áridos. A fome tomou conta da terra, trazendo sofrimento generalizado. Esta praga foi um ataque direto a Geb, o deus egípcio da terra. Os gafanhotos demonstraram a interconexão da natureza. Mostrou a rapidez com que a abundância pode se transformar em escassez. Seção 9. Trevas. Consomem o Egito, um teste de fé. A nona praga trouxe 3 dias de escuridão impenetrável. Não era apenas a ausência de luz, era uma escuridão palpável e sufocante. Os egípcios foram mergulhados no terror e na desorientação. Eles não conseguiam ver a própria mão na frente do rosto. Esta praga foi um ataque direto a Ra, o deus sol egípcio. Também foi um teste de fé para os israelitas. A escuridão simbolizava a cegueira espiritual dos egípcios. Também prenunciava a praga final, que traria um tipo diferente de escuridão. Seção 10. A 10ª praga. Uma noite de luto e libertação. A 10ª e última praga foi a mais devastadora. Foi a morte dos primogênitos, uma noite de dor inimaginável para os egípcios. Todas as casas, desde o palácio do faraó até a morada mais humilde, foram afetadas. Os israelitas, no entanto, foram poupados. Eles seguiram as instruções de Deus e marcaram as portas de suas casas com sangue de cordeiro. Esta praga finalmente quebrou a vontade do faraó. Ele permitiu que os israelitas deixassem o Egito. A 10ª praga foi um ponto de virada na história do Êxodo. Marcou a libertação dos israelitas e o início de sua jornada para a terra prometida. Seção 11. Ecos das pragas no mundo moderno. As pragas do Egito podem parecer história antiga, mas elas contêm lições poderosas para nós hoje. Ainda enfrentamos desafios que ecoam aquelas pragas, desastres naturais, surtos de doenças, dificuldades econômicas. Esses desafios nos lembram da fragilidade da vida e da importância da fé. Eles também nos lembram da interconexão de todas as coisas. As pragas nos ensinam que nossas ações têm consequências. Devemos nos esforçar para viver em harmonia com a natureza e uns com os outros. Seção 12. A relevância duradoura da história do Êxodo. A história do Êxodo é uma história de esperança e libertação. É uma história sobre o poder da fé para superar a adversidade. É uma história que continua a ressoar com pessoas de todas as fés e origens. As pragas do Egito, embora aterrorizantes, foram em última análise um catalisador para a mudança. Elas levaram à libertação dos israelitas e ao estabelecimento de uma nova aliança entre Deus e seu povo. A história do Êxodo nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre esperança. Ensina-nos que, com fé e perseverança, podemos superar qualquer obstáculo.